vida não tem barreiras para quem estuda com o COC, porque aqui estudar é poder. COC. Explore, conquiste, transforme. Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for, é através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos, iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A Unidade 1 da Educação Infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A Unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida. Na Unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los, modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem, laboratórios de Física, Química e Biologia. Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês. O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não, pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Você sabia que na Inglaterra, nos últimos 5 anos, subiu 1000% o número de crianças que se submetem a tratamento transgênero? E na Escócia, mais de 500% apenas nos últimos 4 anos? Isso não é por acaso. O número de crianças confusas a respeito do próprio sexo está explodindo nos países que promovem a ideologia de gênero em suas escolas. E por que isso? Simples. A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada um deve construir sua própria identidade. E se é assim, todas as crianças devem experimentar todas as formas de sexualidade possíveis até encontrarem um gênero para si mesmas. Como isso se daria? Através de materiais didáticos e uma nova pedagogia voltada para a desconstrução sexual. Sim, ideias têm consequências, e as consequências da ideologia de gênero
promovem exatamente esta confusão, fazendo nossas crianças duvidarem de si mesmas na sala de aula, ambiente onde os pais estão cada vez mais ausentes e onde as crianças estão em fase de natural imaturidade e questionamento. O que muitos escondem é que existe uma verdadeira indústria do gênero por trás de toda essa confusão e que está organizada para destruir nossas famílias. Com certeza você já ouviu na televisão alguém dizer que a família é uma instituição antiquada, que os tempos mudaram e que precisamos abrir a cabeça. É porque não estão conseguindo mudar a cabeça da população que a estratégia de promover a ideologia de gênero nas escolas se tornou tão urgente para eles. Foi por isso que em 2014, quando o Congresso votou a proposta de Plano Nacional de Educação, deputados e senadores retiraram todas as referências à ideologia de gênero do seu texto, respeitando assim a vontade expressa do povo brasileiro que rejeita essa ideologia. Em 2015, quando chegou a hora de se votar os planos estaduais e municipais de educação, o MEC, atropelando a decisão do Congresso, tentou impor silenciosamente o gênero aos estados e municípios. Depois que o gênero já havia sido rejeitado pelo Congresso, por meio da Segunda Conferência Nacional de Educação, o CONAE 2014, o MEC produziu um documento que depois seria transmitido a todos os estados e municípios, definindo a questão do gênero como diretriz educativa, e ainda por cima, como se tivesse sido aprovado pelos deputados e senadores. A trapaça se encontra em inúmeras páginas do documento. Vamos dar apenas alguns exemplos. Na página 25, o MEC afirmava que a União, os estados e os municípios deveriam promover a diversidade de gênero. Veja, não estão falando em respeitar a diversidade de gênero, mas sim em promovê-la. Na página 36, você vai ler que os estados e municípios deveriam disseminar materiais pedagógicos que promovam a igualdade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Na página 41, que estados e municípios deveriam desenvolver, garantir e executar anualmente nos sistemas de ensino fóruns de gênero. Na página 92, que estados e municípios deveriam ampliar os programas de formação dos professores sobre gênero, diversidade e orientação sexual. Mas vejam, assim como eu, milhares de pais e professores lutaram democraticamente contra o documento em nossas câmaras municipais. O movimento foi histórico e disse não a essa fraude. Cidade a cidade, a ideologia de gênero foi rejeitada dos planos de educação de quase todos os 6.000 municípios brasileiros. Era de se esperar que após essa imensa pressão popular, o governo desistisse dessa ideia de introduzir à força o ensino da ideologia de gênero nas escolas do Brasil. Mas não, o MEC colocou novamente as chamadas questões de gênero na Base Nacional Comum Curricular, um documento que se propõe a impor o conteúdo de aprendizagens consideradas essenciais para todos os alunos brasileiros. Se for aprovada, a base deverá ser implementada por todas as escolas do Brasil, não só na rede pública, mas também na rede privada. Na prática, o documento propõe os seguintes absurdos nas nossas escolas. Na página 159, está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais, pessoais e coletivas, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Na página 165, se volta a dizer que o professor de artes deve refletir sobre as experiências pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Na página 305, se estabelece que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. E não para por aí. Na página 351, se estabelece que o professor de História coloque em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Na página 378, se estabelece que o professor de História trabalhe em aulas questões de gênero, anarquismo e protagonismo feminino, mostrando as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil durante o século XX. Vocês estão vendo? A ideologia de gênero está presente no documento, é explícito, e o governo brasileiro demonstra com isso ignorar a vontade popular. Se a base for aprovada, terá valor de lei e será obrigatória. A ideologia de gênero será imposta de forma autoritária como a única moral permitida, quer os pais queiram ou não. Mas o que diz a nossa Constituição? Diz que a educação é dever do Estado e da família,
e que o Estado deve criar todos os meios legais necessários que garantam à família a possibilidade de se defender contra qualquer programa, prática ou propaganda que contrarie o respeito aos valores da família. E ainda mais, o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será ministrada a seus filhos. Não vamos aceitar a imposição deste absurdo sobre os nossos filhos. O governo pretende aprovar a Base Nacional Comum Curricular ainda este ano de 2017. Por isso, pare, reflita e nos ajude enquanto ainda é tempo. E compartilhe esse vídeo com pais, professores, diretores de escola, vereadores, lideranças da sua comunidade. Ninguém pode ficar indiferente. A ideologia de gênero deixa marcas que ficam para sempre. Nosso assunto ele continua sendo assunto polêmico. Vamos continuar falando sobre ideologia de gênero dentro das escolas. E nada melhor para falar sobre assunto onde ocorre dentro da escola do que educadores. Então decidimos convidar amigos muito próximos que entendem do assunto, que têm a sua opinião, não só opinião, mas estudos em relação a isso. Aquela pergunta, né? O que vocês acham da ideologia de gênero, da diversidade de gênero, dentro e fora das escolas? A ideologia de gênero eu sou completamente contra, como educadora, enquanto pedagoga. Eu acho que a ideologia de gênero veio para destruir a família que é patrimônio, a família que é cuidadora, que é sabedora do que um filho precisa. Então eu acho que a ideologia de gênero veio apenas para prejudicar aquele berço que é a família. A mídia vem de forma agressiva, fazendo com que nós, enquanto educadores, fiquemos pensando mesmo até que ponto a família vai ser o referencial para essa criança, porque a mídia tira completamente o foco da família e deixa essa criança, esse adolescente livre, para que ele possa ter a sua livre escolha e que ele possa, de repente, decidir o que ele vai ser. Tira a imagem do pai enquanto um ser patriarcal, cuidador do lar, da mãe enquanto uma matriarca que cuida da sua filha, que ensina a sua filha, principalmente, aquilo que uma mãe ensina para um adolescente, né, do se cuidar, da questão da sexualidade. A mídia tira tudo isso dos pais e joga tudo isso para a criança, para o adolescente, para que ele decida no futuro o que ele vai ser. Né? É uma forma perversa, é uma forma pervertida e, infelizmente, nós, enquanto educadores, teremos que estar preparados para saber trazer um novo olhar para essas crianças. Lembrando que eu sou completamente contra a ideologia de gênero e digo mais, enquanto evangélica, eu acho que a ideologia de gênero veio para destruir a família que é o patrimônio, a família que é a obra-prima de Deus. Com certeza, sem dúvida, o objetivo da ideologia de gênero é destruir a família, desestabilizar a sociedade. Eu quero dizer aqui, antes de mais nada, que você que está assistindo, você que tem a sua diversidade sexual, que você escolheu, nós não estamos contra você. O nosso combate aqui não é contra pessoas e nós temos que tomar cuidado para a gente não entrar nesse tipo de comportamento de confrontar com pessoas, ofender, porque o nosso combate aqui é ideológico antes de qualquer coisa. É ideológico. Eu quero dizer para você, antes que você ache que... eu tenho 2 filhos homossexuais. Eu me dou muito bem com meus filhos homossexuais. Né? E o meu filho homossexual, ele é um rapaz, ele tem barba, usa boné, e eu pergunto para ele, você é homem ou é mulher? Ele fala, eu sou homem homossexual.
Então não tem nenhum problema. A ideologia de gênero pega muito nessa questão de que não ensinar o menino, não pode ensinar o menino a brincar com o brinquedo de menino, não pode ensinar a menina a brincar com o brinquedo de menina. Eu brinquei de casinha na minha infância. As minhas irmãs brincaram com a gente de carrinho, puxando carrinho. Então não tem problema nenhum. Com relação aos afazeres de casa, eu ajudava a minha mãe mais do que a minha irmã. Ajudei muito mais. Os meus filhos foram todos orientados, eles cresceram ajudando a mãe, lavando louça, fazendo atividades, limpando o banheiro, e nem por isso. Eu tenho 7 filhos, sendo que 6 são adotivos e 1 é biológico. Né? Esses 2 são adotivos e eles cresceram fazendo ambas as atividades. Mas eu quero dizer para você que, como a minha colega falou aqui, a grande influência que a sociedade, a mídia, trabalhar na sociedade. Então eu falei dessas pessoas de muitos anos atrás. E há muitos anos atrás, a nossa sociedade vem sofrendo uma grande influência. Tá? Vem sofrendo uma grande influência. Então o seu comportamento é influenciado. Você pensa que você tem a sua própria opção, a sua própria ideologia? Não. É infiltrado na sua mente. Eu tenho algumas imagens aí que vocês vão poder estar vendo, e essas imagens vão mostrar influências que você sofre há décadas. Então, coisas que você faz, que você é influenciado. Vocês vão ver aí a mídia, a própria mídia, com os seus documentários, com as suas propagandas, ela te influencia, e você não sabe que está sendo influenciado. Então, vocês estão vendo aí imagens, por exemplo, aí, imagens de comerciais da TV, empresas, logos se eu puder falar aqui, logo da Coca-Cola e de tantas outras coisas que leva você, tem imagens subliminares. Primeiro eu quero falar das imagens claras. Então nós vemos reportagens de algumas redes de comunicação importante na mídia, que eles fazem reportagens tendenciosas para manipular, para levar você a achar. Quando você acha, não, aquele programa está falando porque está em voga, está em alta. Não, eles estão pondo, é o contrário, eles estão fazendo você falar disso. Eles estão trabalhando. Eu quero mostrar algumas imagens aí também de desenhos animados antigos que você assiste. Olha o absurdo, cada um. Olha a insinuação sexual. Você é levado a ser atraído por outro sexo. Você é levado, nem sabe, a pensar em tantas coisas. E olha aí, vai olhando para você ver. Deixa eu falar rapidamente para você aqui. Você não acredita em mensagem subliminar, ou então você até acredita, ouviu, mas já esqueceu. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Existem experiências, isso é ciência. Os psicólogos, você pode consultar. Tudo que eu estou falando aqui, você pode correr atrás. Desde a história, desde Marx, você pode pesquisar. Os psicólogos entendem disso. Por exemplo, foi feita uma experiência num cinema. Enquanto as pessoas estavam assistindo um filme, foi rapidamente passado para eles: beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. E no final foi colocado um refrigerante do lado, na porta do cinema, e do outro lado da rua, Coca-Cola. Todo mundo atravessou a rua para beber Coca-Cola. E a Jequiti? Quando você está assistindo o SBT, antes parecia lá Jequiti, depois começou a aparecer menos, Jequiti, depois diminuindo, Jequiti, depois começou a piscar, Jequiti, bem rápido. Depois você nem vê piscar mais, mas o seu subconsciente está percebendo que piscou. Então você está assistindo o programa e está Jequiti, Jequiti. Então, queridos, vocês são influenciados, nós somos influenciados. A ideologia de gênero diz que nós influenciamos como pais, nós influenciamos as crianças dizendo para o menino: brinca de carrinho, você é o meu machão, menina, você é a minha princesa. Diz que nós influenciamos, nós que somos influenciados. Querido, você, na sua diversidade sexual, eu respeito, eu tenho amizades, eu tenho alunas que são homossexuais, eu as amo, elas sabem, um beijo para vocês. Eu tenho alunos homossexuais, eu as amo. E tem menina que é homossexual, que ela é uma princesa, ela é uma mulher, ela só é atraída por outra mulher, mas ela é uma princesa. Por que não ser princesa? Por que uma empresa grande tem que dizer: não chame a sua filha de princesa? Você está sendo influenciado e não sabe. E eu tenho mais ainda material. Agora eu queria mostrar as influências que as cartilhas nas escolas trouxeram. Não foi aprovado pela legislação federal, pelo plano de educação federal. Eles, então, é uma ideologia que diz respeito a leis. Eles, então, foram pelo estadual e municipal, comprando os legisladores, comprando
os prefeitos, se você não pôr na sua escola, você não recebe verba. E aí entrou vocês estão vendo aí as imagens, barbaridades que eles estão ensinando para nossas crianças, cartilhas do Ministério da Saúde, sem autorização dos pais, cartilhas das escolas. Eu queria chamar a atenção para uma prova que foi aplicada ali em Curitiba. Uma prova, veja a imagem aí, uma prova tinha várias imagens, tinha um fazendeiro e a criança tinha que ligar onde ele mora, se ele mora na cidade, se ele mora no campo. Olha só, precisava dessa foto, o fazendeiro, repare o tamanho do órgão sexual dele. E as galinhas que estão em volta dele? Repare como elas estão todas, infelizmente a palavra, todas arrombadas. Isso é mensagem para a criança sobre zoofilia. E muito mais do que zoofilia. Tem gente que não percebe, mas aí tem pedofilia também. Por que esse fazendeiro não pega uma cabra grande? Por que ele não pega um animal grande? Ele gosta de galinhazinha pequena. Tem um pintinho aí também arrombado. Por quê? Isso é tudo mensagem que eles põem na tua cabeça. E é isso que querem colocar para as nossas crianças. Eu convido vocês para voltar uma próxima vez e a gente poder dar continuidade nesse programa. Galera, muito obrigada por parar um tempinho aqui para estar vindo conversar um pouquinho. E esse foi o nosso programa. Muito obrigada. A vida não tem barreiras para quem estuda com o COC, porque aqui estudar é poder. COC. Explore, conquiste, transforme. Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for,
É através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos, iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A unidade 1 da educação infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida. Na unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los, modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem, laboratórios de física, química e biologia. Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês. Muito bem, no programa de hoje vamos entrar no mundo das drogas. No bom sentido, né? Pelo menos para nós aqui. Para quem não sabe, a droga já está no mundo há muito mais tempo do que você imagina. Há 5.000 anos, Chico Edib. Com certeza. Da época dos dinossauros, do homem das cavernas, né? Mas o problema é que, de um tempo para cá, as drogas estão entrando no mundo dos nossos jovens. Aí é que mora o problema. E hoje vamos tratar sobre esse assunto. Aqui do meu lado, o Dib e o Chico, que vão debater com a gente sobre isso. Mas antes, vamos ver um vídeo de uns jovens sobre o efeito da droga. Acompanhe. Ô, Neuza! Cala a boca! Deixa eu filmar. Meu Deus! Eu tropei um papel! Ô, Neuza, onde que eu tô? Cala a boca, mulher! Vou mostrar a filmagem. A calcinha, o detalhe da calcinha. Aonde? Nossa! Meu Deus! Ai, não, adoro! Meu Deus! Meu Deus! Alguém conhece? Ele parou, falei, se for assalto, a gente já... Por que Porque eu tenho
É o papo, mano. Tá vindo da onde, mano? Essa daí tava braba, essa aí. Essa daí é da onde? Da Cari, mano? É da onde? É da onde, mano? Fala, mano. Tô falando contigo, mano. Porra, que isso, mano? Falou que tinha parado com esse bagulho, mano. Aí, Jordan. Tá brisado aí, Jordan. Tá louco de maconha? Tá? Ixi, tá chapando. Chapando de maconha, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Filho da puta, maconha. Isso aí. Agora eu quero saber do Didi e do Chico, né? Por que os jovens entram no mundo das drogas? Eu acho que a situação local, não é a situação do país terceiro mundo que nós somos, porque o primeiro mundo, eu acho assim, o primeiro mundo usa as coisas finas, as especiais. Então o que faz? Aquela cocaína refinada, o top da coisa, vai para a elite, certo? E agora a bagaça fica por aí. É que nem a gente, você sai por aí, você compra banana bonita, você compra maçã bonita e tal, é tudo de primeira. A carne para fora vai especial. O que acontece aqui com o país do terceiro mundo? Fica com rebotalho. Então o que fica aqui? Fica a bagaça da bagaça, é onde faz a coisa. E outra, aí vem o que? Fala assim, mas... Então o mundo inteiro usam droga. Você percebe que usa. É o meio artístico, é a molecada. Não tem separação. Então, qual é a causa da coisa? Eu computo assim a droga, cria uma depressão. O cara mas o que aconteceu? Você teve depressão? Mas você é um cara forte, pratica esporte, está bem de vida, tem uma... Mas qual é a solução? Pode procurar o psiquiatra, eles não têm solução. A droga é a mesma coisa, é o cara pegar, experimentar ou não. E é aquela questão da pessoa ser às vezes fraca, ele tem um problema particular, eu vou fumar. Tem um problema não sei o que lá, qualquer coisa, brigou com o pai, ou brigou com a mãe, geralmente começa de moleque. Então o que acontece? Ele vai, se afunda na droga. Se afunda no álcool, que é o mais barato, é o mais fácil. É como se fosse uma droga lícita. O álcool é lícito. Então vende nos bares e botecos, quer dizer, no Brasil. Porque em muitos países aí você não pode circular nem com uma latinha de cerveja, sem estar descoberto, ou uma bebida alcoólica, você vai preso. Estados Unidos é um desses países, os outros não conheço direito, mas Estados Unidos, se você circular lá, você está preso. Você não pode circular. Então, a liberdade, mas vem o quê? Eu computo assim, a droga que começou esse uso exacerbado, começou o quê? Começou a ficar fácil, porque começaram a vir com o rebotalho da droga. Você pega aí um cara outro dia falou assim, o senhor não arruma um dinheirinho para mim comprar um lanche? Eu falei, quanto é? É R$5. Eu falei, eu vou comprar um lanche para você aqui no bairro. Ele falou assim, não, o senhor me dá o dinheiro. Eu sabia, ele comprava 2 pedras de crack com R$5, cara. E a desculpa é sempre a fome, né? Tô com fome, me ajuda aí. E nem fome tem, porque o cara que fuma um crack, principalmente, ele não tem fome. Você vê a magreza dos caras andando pra rua, os moleques. Eu conheço cada menina aí que trabalhava até com a gente ali lá no prédio, ou na farmácia, foi ex-empregado da gente e tal. Você vê e fala, nossa, esse rapaz aí tá o quê? Magro, acabado, esquelético, andando pra rua, meio zumbi, meio zureta. O quê? O crack, porque o que mais está acabando com a juventude é o crack, porque ele é barato. O cara pega uma lata aí de qualquer coisa. Não, nem uma lata de... O cara pega aí uma panela de alumínio, qualquer coisa na casa. Por que ele rouba na casa? Os caras pegam e ele leva pro traficante lá, para ele confirmar que ele está pagando, porque ele não tem nem dinheiro para comprar aquela micharia. Então ele rouba aqui, rouba ali, rouba uma porcaria que não vai nada. Mas você vai na casa do traficante, que nem eu vi isso nos bairros nossos aqui, porque a gente não vê fora. Mas eu vi em bairro aí, os caras do tráfico aí, com salas enormes, tinha liquidificador, panela de pressão,
Panela de alumínio velho. Se você falar, nem o ferro velho às vezes não quer certas coisas. E o cara vai lá porque ele tem o compromisso com o traficante de acertar aquela conta dele de 10, 15, 20 reais. Porque senão ele apanha ou morre na rua, porque eles têm uns capangas dele. Se você não pagar, então o cara se vê obrigado. Então o que acontece? Aí a mãe olha em casa, não tem mais uma televisãozinha lá na cozinha, o ferro elétrico dela, não tem, a torneira está arrancada lá de fora, e o cara não vai vender, o cara pega e fornece pro dono do ponto, que fica lá jogado. E vem aí, é a questão de começar o cérebro do cara viciar, e vicia fácil. A companhia, às vezes, cheira aí, e assim vai. O que você acha? Como que os jovens entram nesse mundo das drogas aí? Se a gente for analisar, na verdade, antes de qualquer coisa, né, saudações aos nossos telespectadores, obrigado pela audiência. Se a gente começar a analisar e nos escritos, nos históricos, nós vamos ver que muitos tipos de drogas que são hoje abominadas em diversos pontos, eles eram utilizados até pelos indígenas como uma cultura, como um costume. Muitas dessas drogas que são ditas também, porque droga existe dois viés, aquelas que são lícitas e aquelas que são não lícitas, depende da conveniência do governo que você vive, né? Mas se você for analisar, muitas drogas elas já estão na cultura da humanidade já há muito e muito tempo. Alguns para buscar um relaxamento, outros para buscar um alcance espiritual, enfim, diversos tipos, né, de uso. Mas como também uma das drogas também, a líquida, a bebida, também ela vem nesse mesmo viés, vem nessa mesma consequência. O problema que tem acontecido, penso eu, é que a partir do momento que nós começamos a dar a suposta liberdade para os nossos jovens e soltá-los simplesmente por um motivo ou por outro, porque alguns largam porque quer, outros largam porque é necessário, eu digo em relação aos pais, quanto à manutenção de seus filhos, né? Eles, como eu já comentei numa outra oportunidade aqui com vocês, nós temos uma falta muito grande de boas referências para os nossos jovens. Então, como o próprio Dib comentou aqui agora há pouco, ele começa a se esconder, ele começa a ver violência dentro da casa, ele começa a ver o pai já num legado de bebida, por exemplo, né? Vendo que esse legado ele vem somado com agressão entre o pai e a mãe dentro da casa, ele fica cego, ele não consegue enxergar que aquele caminho que pode ser que ele encontre no meio da trajetória dele, seja o mesmo caminho que o pai tomou lá atrás. Né? Porque faltou o quê? Faltou um apoio. E uma coisa mais grave, eu digo isso porque eu tenho uma certa experiência, eu sempre trabalhei com jovens e fui voluntário dentro de cadeia e dentro de clínica de recuperação de viciados. Então dá para a gente sentir, quando a gente vai falar num tema, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar na ponta do iceberg, para chegar ali tem um processo muito grande. Né? Então, hoje em dia, quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê que o produto final, como no filme que nós vimos agora há pouco, chegou a um determinado ponto, a carência do jovem é tão grande e a busca por algo que esconda, vamos dizer, a realidade dele, ou não, tá? Porque às vezes a gente fala que a droga está inserida nas camadas mais pobres. Desculpa, balela, todas mentira. Camadas, né? Todas as camadas. O problema é o seguinte, que quanto mais dinheiro você tem, mais acesso você tem a alguns outros tipos. Né? Se você for acompanhar hoje, se você for acompanhar hoje, desculpe, alguns programas, principalmente na TV fechada, que estuda a respeito disso, vai mostrando a criatividade das pessoas, de onde buscar o princípio ativo psicotrópico, né? Tanto de uma coisa no olhar deles de boa qualidade, como aquela de péssima qualidade, né? Hoje um traficante ele não perde nada, até aquele soro que era perdido daquelas drogas são misturadas nas outras. Então a gente tem duas coisas muito complicadas do meu ponto de vista para o jovem. Primeiro, um jovem sem perspectiva, que a partir do momento que começa a limitar o acesso dele ao conhecimento da cultura, do aprendizado, limita ele na sua capacidade de ajudar os pais de alguma forma na busca do sustento do caso, né? A gente lembra daquela frase, cabeça vazia, oficina do capeta, né?
Vai chegar um determinado momento, ele não tem perspectiva, não foi dado condições para ele conquistar nada. Foi dado assim, então fica uma coisa muito fica uma coisa assim muito artificial, né? E a droga ela vai potencializando o quê? Ansiedade, né? Vai potencializando o quê? Aquela certa coragem, aquela suposta coragem que ele acaba tendo. Né? E a hora que você vê, na verdade, aqueles monstros, aqueles caras totalmente violentos que você vê com o efeito da droga, a hora que termina é um cara que você vê, é digno de pena, na verdade. Né? Mas o que é? Aquela situação que nós vimos, consequência, é um processo. E não dá para falar que a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano. Não tem culpado, né? Podem me chamar de careta do que quiser. A partir do momento que começaram a desmanchar a estrutura da família, aumentou a possibilidade, né, de você conhecer caminhos que convêm, e principalmente aqueles que não convêm. E a droga está dentro desse caminho. E tem mais, tá? A gente tem que prestar muita atenção quando a gente fala nas drogas ilícitas. Agora eu pergunto, dentro desse contexto, o que é lícito e o que é ilícito? Lícito é aquele que paga imposto, que se não paga imposto é ilícito? Então, peraí, onde é que está o preço, onde é que está o valor disso aí? O que vale para uma sociedade? O imposto ou então o futuro de uma juventude que vai ser os donos do amanhã e pessoas saudáveis com uma cabeça totalmente diferenciada para fazer o Brasil começar a ser o país do futuro que tanto se fala? Que nem o Chico falou, né? A turma pega muito na droga ilícita. Aí a droga ilícita todo mundo conhece. Nossa, aquele cara cheira. Quer dizer, cheira é o pó, né? Tal da farinha. Nossa, aquele menino fuma. Quer dizer, nem maconha não se fala mais porque a maconha virou remédio. Agora é remédio. Tem país que é liberado. Vai ser. Se todas as drogas que existem, as ilícitas, fossem usadas para o fim do que ela foi inventada, eu acredito em Deus, então eu falo que Deus deu para o homem, que o homem podia vender barato, o homem vende caro. Até a água, você vê, a água é tão barata e Deus deu tanta que os caras inventam de engarrafar, alguns engarrafam boa, outros engarrafam. Né? Mas eu digo assim, a droga, a tal da ilícita, é aquela droga ali que você fala, é o pó, que a turma conhece que é a farinha, que é a cocaína, que acha que é tudo que pode estar desgraçando o mundo. Tá mesmo? Tem países aí que tem a pena de morte, entrou com muitos brasileiros morrendo lá nos países asiáticos lá, né? Mas agora acontece o seguinte, o cara fala assim, a droga ilícita é maconha, é cocaína, é o crack, que é para a maioria da coisa, que é a porcentagem maior. Só que a turma não lembra, a gente está mais ou menos por dentro, porque com 12 anos eu já estava lidando na parte de droga lícita, que eu comecei a trabalhar em farmácia de menino. Então a gente aprendeu desde pequeno e tal, inclusive a gente aprendia naquele tempo de menino que o cigarro era a pior droga que tinha, porque tanto é que com 12 anos, eu lembro até hoje, o cigarro voando da minha boca, que um primo mais velho chegou, ofereceu um cigarro para mim, falou, olha esse aqui eu fumo, porque ele era mais libertino na casa, que a família deixava, família de 10, 12 primos meus, e eu era, né, mais seguro, porque minha família era mais presa. Eu lembro que eu estou pegando o cigarro dele, eu lembro até hoje, aquele cigarrinho que é o famoso cigarro de hortelã, que era o tal do Consul hortelã dos anos 60, olha como eu estou lembrando ainda. Eu coloquei o cigarrinho na boca, meu primo do lado, eu nem sabia segurar, estou ali segurando o cigarrinho, minha mãe chegou e falou, o que é isso? Eu falei assim, é hortelã, mãe. Eu sei que quando eu vi, eu senti um tapa meio aqui assim, porque hoje meu pai iria preso, porque ele estava educando. Mas, olha, era o meu pai chegando, quando minha mãe falou, meu pai, porque minha mãe não batia, minha mãe era mais delicada, né? Mulher sempre é mais. Meu pai, eu só sentia aquele mãozão pesado, meu pai é vivo até hoje, eu conto pra ele, não lembro. Pá! Eu só vi o cigarrinho voando assim, o dia que ele pegar com o cigarro na boca, eu vou quebrar seus dedos. O rapaz, foi bom para mim, porque eu não gostava muito de fumar. E já entrei em farmácia, a gente era sempre contra. Então já não fumei. Só que acontece o seguinte, eu calculo assim, que essa molecada que tem hoje, muitos amigos meus que antigamente, eles aprenderam a usar droga, porque a droga que tem na farmácia, que é a lícita, os caras aprenderam justamente com pessoas químicas. Eu lembro muito bem que o cara fazia, como é que o cara descobriu que esse remédio que vende na farmácia, sem receita, que é um calmantezinho comum, como é que os caras descobriram que colocar um comprimido? Eu lembro que hoje não existe, mas existia um tal de, eu era moleque, um tal de Ortenal, que era um produto similar ao Gardenal, que precisava receita vermelha, porque usava a paz, a turminha usava esse Gardenal. Tinha o tal do Hortenal. Hortenal não tinha receita.
Ele era ortidrina, eu lembro até ortidrina com mais um composto. Tudo que era composto, o laboratório vendia, porque o laboratório interessa para ele o dinheiro. O dinheiro, tá livre vende mais. O que acontece? Os caras pegavam o comprimido de ortidrina nos anos 60, eles colocavam na água. Isso um cara que faz. Quem são os culpados? Eu computo que na época, não sei se até hoje está assim. Mas quem que descobre isso? Alguém que entende de medicina, alguém que entende de química. Então os caras começaram a conversar, os caras mais novos, a molecada de medicina vai entrando, eles descobrem tudo e pega aquela turminha e faz. Então tem um princípio. Eles colocavam o comprimido na água. Falei, e daí? Eu como farmacêutico, quer dizer, moleque, né? Mas, falei, como é que eles fazem? Coloca na água, aquilo descia. E quando ele está pesado, ele vai descendo. Eu falei, e aí? Aí eles pegam uma seringa, alguma coisa, tira aquela água, a porcaria que era o composto do Gardenal descia, que é o que dá sono, a ortidrina que deixava loucão, eles tiravam e tomavam com cerveja. Começou aí, eu lembro de moleque. Então a coisa é... Porra, depois veio o tal do Pambenil, xarope, rapaz, nós fomos proibidos de vender xarope. Mas eu vou mais longe. Você vê? Você está falando agora do seu tempo. Agora vamos voltar de novo. Como eu disse para você, começou por aí, né, Chico? Uma questão já histórica lá atrás. Né? Por exemplo, uma coisa que é muito interessante, se a gente for analisar, nós temos uma série de atividades que são consideradas como droga no nosso dia a dia, na nossa atual cultura como família, não para todos, graças a Deus, não para todos. Tá? Mas muitas casas hoje em dia, como eu já comentei em outras situações com vocês também aqui, é o seguinte: o pai ele se preocupa tanto em dar para o filho alguma coisa que ele não teve na infância, que a hora que ele acorda para trabalhar, o filho está dormindo, ele vai dar um beijo na testa do filho e sai para trabalhar. E à noite, quando ele volta, o filho está dormindo. Então, e a infância vai. Ele não trocou uma ideia, ele não deu um abraço, não perguntou como é que foi a escola, não ajudou na lição. Não tem a mãe, porque hoje em dia todos trabalham. Não sabe por que o filho começou a fraquejar na escola, porque não teve a comunicação. Vai na escola, quando vai na escola, numa reunião de pais e mestres, trata o professor como inimigo porque tem um amiguinho que está batendo na filha dele ou vice-versa. Né? Não entende que o filho dele também, todos os comportamentos que os outros têm, o dele também tem. Né? De novo, a gente peca às vezes por excesso de zelo e acaba pisando na bola também. Mas quantas vezes eu fui em reuniões, né, para participar da escola do meu filho e vi os pais com vamos deixar bem claro, eu respeito todos os pontos de vista, mas do meu ponto de vista de uma forma equivocada, né, o pai chegando falando que a filha era uma coitadinha porque fulano bateu não sei o quê. Começa a cansar, parece reunião de Câmara Municipal, que o pessoal faz aquela palhaçada para vocês. Assim, mas você vê, né? Só concluir o raciocínio, daí a hora que eu comecei, eu senti o seguinte, na hora que deu uma pequena brecha, eu falei, professora, me dá licença de qualquer coisa, muito obrigado pelo carinho que a senhora tem pelo meu filho. Segundo, quem é meu filho dentro de sala de aula? Ele respeita a senhora? Ele respeita os amigos? Como é que ele está quanto às atividades dele? Porque eu tento cobrar isso em casa. Eu preciso saber o que é o meu filho para depois cobrar dos outros. E nessa situação, nesse vácuo, se você deixa essa distância, a hora que você menos esperar, se você não tomar conta, vem alguém de fora e toma. Nosso papo está muito bom, a gente teria assunto para umas 2, 3 horas de conversa, mas o tempo está estourado. Que pena. Que pena. Mas em outros programas, vamos... Mas lembre-se, viu, que aquilo que eu falei no começo, rapidinho, é que eu falo sempre para a turma, cuidado de eu ser do ramo de farmácia e tal, eu falo para a turma, pergunta, Dibe, tal remédio, eu falo, gente, cuidado com medicamento, com essas coisas, porque se não, olha, todas essas coisas, se fosse bom, não chamaria droga. Obrigado, Chico. Esse é o jogo que faltava. Obrigado, Dibe. Até a próxima.
vida não tem barreiras para quem estuda com o COC, porque aqui estudar é poder. COC. Explore, conquiste, transforme. Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for, é através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos, iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A unidade 1 da Educação Infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida. Na unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los. Modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem, laboratórios de Física, Química e Biologia. Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês.
vida não tem barreiras para quem estuda com o COC, porque aqui estudar é poder. COC. Explore, conquiste, transforme.